O amor verdadeiro resiste ao tempo, mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mesmo depois de décadas. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Helena. Tenho 78 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. A companhia de vocês nesta jornada de memórias significa muito para mim. Nasci numa época em que as meninas eram criadas para serem esposas e mães. Minha mãe sempre dizia que uma boa moça deveria aprender a cozinhar, costurar e cuidar de uma casa antes mesmo de pensar em namorar. E foi assim que cresci, sonhando com o dia em que encontraria um bom rapaz para constituir família. Ricardo entrou na minha vida como um vendaval. Alto, de olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele trabalhava na vendinha do bairro e sempre que eu ia fazer compras para minha mãe, trocávamos olhares tímidos. Um dia, ele finalmente criou coragem e me ofereceu uma bala de caramelo, escondido do dono da venda. Foi nosso pequeno segredo, o primeiro de muitos que compartilharíamos. Começamos a namorar escondido. Naquela época, moças de família não saíam sozinhas com rapazes. Às vezes, nos encontrávamos no caminho da igreja. Outras vezes, ele passava em frente à minha casa e trocávamos bilhetinhos quando ninguém estava olhando. Era inocente, era puro. Pelo menos eu acreditava que fosse. Quando completei 18 anos, Ricardo pediu minha mão em casamento. Meu pai, um homem rígido e tradicional, relutou no início. Ele tem condições de sustentar uma família? Perguntava insistentemente. Ricardo tinha 20 anos e prometeu que trabalharia dobrado para nos dar uma vida digna. Depois de muita insistência, meu pai finalmente consentiu. Nos casamos numa cerimônia simples. Eu usava um vestido que minha mãe e eu costuramos juntas durante meses. Não era luxuoso, mas para mim era o vestido mais lindo do mundo. Ricardo usava seu único terno, emprestado de um primo. Éramos jovens, apaixonados e cheios de sonhos. Os primeiros meses de casamento foram como um conto de fadas. Morávamos numa casinha pequena, mas era nosso lar. Ricardo trabalhava na construção civil durante o dia e às vezes fazia bicos à noite. Eu cuidava da casa e fazia doces para vender na vizinhança. Eram tempos difíceis, mas estávamos juntos, e isso parecia ser o suficiente. Foi quando descobri que estava grávida. Meu coração transbordou de alegria. Ricardo também ficou feliz, mas notei uma sombra de preocupação em seus olhos. Como vamos sustentar uma criança? Ele perguntava enquanto caminhava de um lado para outro em nossa pequena sala. Eu o tranquilizava, dizendo que daríamos um jeitinho, que Deus proveria. A gravidez avançou e com ela percebi as primeiras mudanças em Ricardo. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, muitas vezes com cheiro de cachaça. Quando eu questionava, ele se irritava. Dizia que estava trabalhando duro para nos sustentar e que eu deveria ser mais compreensiva. Eu engolia o choro e tentava entender. Afinal, ele estava sob muita pressão. Lucas nasceu numa madrugada chuvosa. Foi um parto difícil, daqueles que antigamente se faziam em casa com parteira. Ricardo não estava presente. Tinha saído para comemorar com os amigos a chegada iminente do filho. Quando finalmente chegou, horas depois, mal conseguia ficar em pé de tão bêbado. A parteira o olhou com desaprovação e eu, embora exausta e dolorida, senti uma pontada de decepção que tentei abafar com a alegria de ter meu filhinho nos braços. Os anos seguintes foram de adaptação. Ricardo nunca foi um pai presente. Enquanto eu amamentava Lucas, contava histórias para ele dormir e cuidava de cada febre e cada arranhão, Ricardo se tornava cada vez mais distante. Quando estava em casa, mal interagia com o filho. Homem não sabe lidar com bebê, ele dizia. Como se isso justificasse sua ausência emocional. Lucas cresceu muito apegado a mim. Era como se só tivéssemos um ao outro. Ricardo estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ele provia para a família, isso não posso negar. Mas faltava aquele carinho, aquela conexão que um filho precisa ter com o pai. Quando Lucas tinha 12 anos, finalmente conseguimos comprar uma casa própria. Era modesta, mas significava segurança para nós. Ricardo continuava trabalhando na construção civil. Agora, como mestre de obras, o que melhorou nossa situação financeira. Eu comecei a trabalhar como costureira em casa, fazendo ajustes e pequenos consertos para a vizinhança. Lucas era um menino estudioso e gentil, sempre me ajudando com as tarefas domésticas e cuidando de mim quando eu ficava até tarde costurando. Os anos passaram e Lucas se tornou um jovem responsável e trabalhador.
Aos 19 anos, conseguiu um emprego numa loja de materiais de construção no centro da cidade. Ele estava feliz, fazendo planos para o futuro, talvez cursando uma faculdade à noite. Ricardo raramente comentava sobre as conquistas do filho. Quando Lucas chegava empolgado para contar sobre algo bom que tinha acontecido no trabalho, Ricardo apenas acenava com a cabeça, sem desviar os olhos do jornal. Lembro-me claramente do dia em que Lucas chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Ele tinha conhecido uma moça na loja, uma cliente que precisava de tinta para a casa da tia. "Mãe, ela é tão bonita e tão gentil", ele me contou enquanto eu preparava o jantar. O nome dela é Isabela. Nos dias seguintes, Lucas falava constantemente sobre Isabela. Ele descobriu que ela tinha a mesma idade que ele, 19 anos, e que sua história de vida era marcada por perdas. O pai tinha abandonado a família quando ela era apenas um bebê e sua mãe tinha falecido alguns anos antes. Desde então, Isabela morava com uma tia que a acolheu. Quando Lucas finalmente a convidou para conhecer nossa família, eu estava ansiosa. Queria que essa moça, que tinha despertado sentimentos tão bonitos em meu filho, se sentisse bem-vinda em nosso lar. Preparei um almoço especial, arrumei a casa com esmero e até coloquei flores frescas na mesa. Isabela chegou pontualmente, trazendo um bolo que ela mesma tinha feito. Era uma jovem realmente encantadora, cabelos escuros, olhos expressivos e um sorriso tímido. Ela se vestia com simplicidade, mas havia uma elegância natural em seus gestos. Conversamos durante o almoço e ela contou um pouco mais sobre sua vida. Fiquei comovida com sua história e admirada com a força que demonstrava, apesar das dificuldades que enfrentou. O que me chamou a atenção, porém, foi a reação de Ricardo. Meu marido, geralmente tão desinteressado nas amizades e relacionamentos de Lucas, mostrou-se surpreendentemente atencioso com Isabela. Fez perguntas sobre sua vida, ofereceu mais comida, até contou algumas histórias de sua juventude, coisas que raramente compartilhava mesmo conosco. Na época, interpretei aquela mudança como algo positivo. Talvez o Ricardo finalmente esteja se interessando pela vida do filho, pensei, sentindo uma pontinha de esperança de que nossa família pudesse se tornar mais unida. Que ingenuidade a minha! Se eu soubesse o que estava por trás daquela súbita mudança de comportamento, talvez pudesse ter evitado a tempestade que estava prestes a devastar nossas vidas. Isabela começou a frequentar nossa casa regularmente. Ela e Lucas eram inseparáveis. Quando não estava trabalhando, ele estava com ela. Às vezes iam ao cinema. Outras vezes apenas caminhavam pelo parque da cidade ou ficavam conversando em nossa varanda. Era bonito ver o amor florescer entre dois jovens tão gentis. Ricardo também mudou seus hábitos. Passou a chegar mais cedo em casa, a participar mais das conversas durante o jantar. Notei que ele sempre perguntava sobre Isabela quando ela não estava presente. Quando a namorada do Lucas veio nos visitar novamente, ele questionava com um interesse que na época me pareceu apenas um sinal de que ele finalmente estava aceitando que o filho tinha crescido. Em poucos meses, Lucas e Isabela decidiram oficializar o namoro. Ele me pediu ajuda para escolher um anel simples, mas bonito. Economizou durante semanas para comprá-lo. No dia em que ele planejava fazer o pedido, estava tão nervoso que mal conseguia comer. Isabela aceitou, é claro. Os dois irradiavam felicidade. Com o passar do tempo, Isabela começou a se sentir cada vez mais à vontade em nossa casa. Como não tinha muitos familiares, ela encontrou em nós a família que tanto ansiava. Pelo menos era o que eu pensava. Ela me ajudava na cozinha, aprendia algumas receitas, compartilhava segredos. Eu a via quase como a filha que nunca tive. Ricardo também parecia cada vez mais próximo dela. Oferecia-se para buscá-la na casa da tia quando Lucas estava ocupado. Ajudava com pequenos problemas, dava conselhos. Eu me sentia feliz vendo meu marido finalmente demonstrando interesse pela felicidade de nosso filho, como eu estava enganada. Aproximadamente 1 ano após o início do namoro, Lucas nos surpreendeu com a notícia de que tinha pedido Isabela em casamento. Eles planejavam uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos e familiares. Como Isabela não tinha um pai para conduzi-la até o altar, Ricardo se ofereceu para assumir esse papel. Seria uma honra, ele disse com um olhar que interpretei como emoção paternal. Os preparativos para o casamento foram simples, mas cheios de expectativa. Lucas e Isabela decidiram que, inicialmente, morariam conosco num quartinho que adaptamos nos fundos da casa. Eles economizavam cada centavo para futuramente conseguirem seu próprio lar. Isabela escolheu um vestido de noiva simples, que compramos numa loja de vestidos usados. Mesmo assim, ela parecia radiante quando o experimentou. "É perfeito, dona Helena", ela me disse com lágrimas nos olhos.
Eu também chorei, emocionada por ver meu filho prestes a iniciar sua própria família com uma moça tão especial. Nunca imaginei que aquelas lágrimas de alegria se transformariam em lágrimas de profunda dor. Nunca imaginei que a família que estávamos construindo estava prestes a desmoronar, como um castelo de areia atingido por uma onda impiedosa. Mas a vida tem dessas coisas, não é mesmo? Quando pensamos que tudo está indo bem, que finalmente encontramos a felicidade, o destino nos apresenta uma reviravolta que testa toda a nossa força, toda a nossa fé. E foi exatamente isso que aconteceu no dia que deveria ter sido um dos mais felizes na vida do meu filho. O dia do casamento amanheceu ensolarado, como se o céu estivesse alheio à tempestade que estava prestes a se formar em nossas vidas. Acordei cedo, animada e ansiosa ao mesmo tempo. Havia tanto para organizar. O salão da igreja comunitária tinha sido decorado na noite anterior, com flores do campo que colhemos nos arredores da cidade. Economia era necessária, mas queríamos que tudo ficasse bonito para o casal. Preparei um café da manhã especial para o Lucas. Meu filho mal tocou na comida, nervoso como estava. Seus olhos brilhavam de expectativa. "Mãe, acha que serei um bom marido?" Ele me perguntou enquanto ajustava a gravata emprestada de um amigo. Abracei-o forte e disse que seria o melhor marido que uma mulher poderia desejar, porque tinha um coração puro e honesto. Ah, se ao menos todos os homens fossem assim. Ricardo tinha saído mais cedo, dizendo que precisava resolver alguns detalhes da festa. Achei estranho, já que tudo parecia estar encaminhado, mas não questionei. Meu marido nunca foi de ajudar muito com eventos familiares, então qualquer iniciativa da parte dele era bem-vinda. A cerimônia estava marcada para as 3 da tarde. Por volta do meio-dia, fui até a casa da tia de Isabela, onde ela estava se arrumando. Levei algumas fitas para o cabelo e um pequeno ramalhete de flores silvestres para complementar seu buquê. Quando cheguei, a tia de Isabela me informou que ela não estava lá. O Ricardo passou aqui cedo e disse que ia levá-la para a igreja para verem alguns detalhes da decoração, explicou a senhora. Um calafrio percorreu minha espinha. Por que o Ricardo faria isso sem me avisar? Voltei para casa rapidamente pensando que talvez os encontrasse lá. A casa estava vazia. Decidi então ir direto para a igreja, imaginando que poderiam estar resolvendo algo por lá. Quando cheguei, encontrei apenas o padre e algumas senhoras que ajudavam com os últimos arranjos. Ninguém tinha visto o Ricardo ou a Isabela. Um pressentimento estranho começou a tomar conta de mim. Tentei afastá-lo, dizendo a mim mesma que estava sendo boba, que provavelmente eles estavam resolvendo algum imprevisto de última hora. Mas algo dentro de mim gritava que havia algo errado, muito errado. A igreja ficava ao lado da casa paroquial, um pequeno sobrado onde o padre morava. Nos fundos, havia uma sala usada para reuniões e catequese. Como a porta da igreja estava aberta, decidi verificar se eles estavam por ali, talvez resolvendo algum detalhe da cerimônia com o padre. Caminhei silenciosamente pelo corredor lateral da igreja em direção à casa paroquial. A porta dos fundos estava entreaberta. Aproximei-me devagar, sem querer interromper caso estivessem em alguma conversa importante. Foi então que ouvi vozes baixas, sussurros, um riso abafado que reconheci imediatamente como sendo de Isabela. Meu coração começou a bater mais forte. Empurrei a porta suavemente, apenas o suficiente para enxergar o interior da sala. O que vi naquele momento ficará gravado em minha memória até o dia em que eu deixar este mundo. Ricardo e Isabela estavam abraçados no centro da sala. Não era um abraço paternal, não era um abraço de conforto ou de amizade, era um abraço de amantes. Ele a segurava pela cintura, seus rostos tão próximos que suas respirações se misturavam. As mãos dela percorriam as costas dele com uma intimidade que só poderia existir entre duas pessoas que já tinham compartilhado muito mais do que palavras. Fiquei paralisada, incapaz de me mover ou falar. Era como se o mundo tivesse parado, como se tudo ao meu redor tivesse desaparecido, restando apenas aquela cena que despedaçava meu coração em 1000 pedaços. Depois do casamento, encontraremos um jeito, ouvi Ricardo dizer, sua voz baixa e urgente. O Lucas nunca vai desconfiar. Continuaremos nos encontrando como temos feito até agora. Isabela assentiu, seus olhos fixos nos de Ricardo. Tenho medo, ela sussurrou. E se alguém descobrir? E se a Helena perceber? Ricardo sorriu. Aquele sorriso que um dia me fizera apaixonar. A Helena é ingênua demais. Ela nunca notou nada até agora. Por que notaria depois? Além disso, com você morando tão perto, será ainda mais fácil. Foi como se cada palavra fosse uma faca penetrando em meu peito. A traição não era recente, não era um deslize de momento.
Era algo planejado, cultivado ao longo do tempo, bem debaixo do meu nariz, na minha própria casa. E o pior, pretendiam continuar mesmo após o casamento com meu filho. Não sei de onde tirei forças, mas empurrei a porta com toda a força que tinha. Ela bateu na parede com um estrondo que pareceu um trovão em meio ao silêncio daquela sala. Ricardo e Isabella se separaram instantaneamente, os rostos pálidos de susto. "Mãe!", exclamou Isabella, quase por reflexo. Aquela palavra, vinda dela naquele momento, foi como sal numa ferida aberta. Ela me chamava de mãe enquanto traía meu filho com meu marido. "Quanto tempo?", perguntei, minha voz tremendo de raiva e dor. "Quanto tempo isso está acontecendo?" Ricardo deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. "Helena, não é o que você está pensando, nós só estávamos." "Não se atreva a mentir para mim", gritei, interrompendo. "Eu ouvi tudo, tudo. Vocês dois. Bem debaixo do meu nariz, na minha casa com meu filho." Isabella começou a chorar, grandes lágrimas escorrendo pelo rosto que minutos antes seria maquiado para o casamento. "Perdão, dona Helena", ela soluçou. "Eu não queria. Aconteceu. 80 paramas." Quando começou, insisti, ignorando suas lágrimas. Naquele momento, eu não tinha compaixão por ela. Só conseguia pensar no Lucas, em como ele ficaria devastado. Ricardo tentou se aproximar de mim, mas recuei como se seu toque pudesse me queimar. "Helena, vamos conversar com calma. Os convidados logo começarão a chegar." "E os convidados?", repeti, incrédula. "Você ainda pensa em seguir com esta farsa? Vocês pretendiam realmente que o Lucas se casasse com ela enquanto vocês dois continuavam?" Não consegui completar a frase. A náusea subiu pela minha garganta. Tudo em que eu acreditava, a família que pensei ter construído, a felicidade que imaginei estar próxima, tudo desmoronava diante dos meus olhos. Foi nesse momento que ouvi passos no corredor. Lucas apareceu na porta, vestido com seu terno emprestado, o rosto ansioso. "Mãe? Pai? O que está acontecendo?" Ouvi gritos. Ele parou ao ver Isabella chorando e o clima tenso na sala. "O que houve?" O tempo pareceu congelar. Como contar ao meu filho que a mulher que ele amava e o pai que ele tanto tentou agradar estavam traindo sua confiança da pior maneira possível? Como destruir seus sonhos e seu coração momentos antes do que deveria ser o dia mais feliz de sua vida? Mas eu sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era preferível a uma vida construída sobre mentiras. Lucas merecia saber. Merecia fazer sua escolha baseada na realidade, não em ilusões. "Lucas", comecei, minha voz mais firme agora. "Encontrei seu pai e a Isabella aqui, juntos." Lucas franziu a testa, ainda sem compreender completamente. "Juntos? Como assim? Eles estavam resolvendo algo da cerimônia?" "Não, filho", respondi, olhando diretamente em seus olhos. "Eles estavam juntos como um homem e uma mulher que têm um caso. Um caso que, pelo que acabei de descobrir, já dura algum tempo." O rosto de Lucas transformou-se diante dos meus olhos. Vi a confusão dar lugar à compreensão, e depois ao choque, à dor e, finalmente, à raiva. Seus olhos, tão parecidos com os meus, encheram-se de lágrimas que ele lutava para conter. "É verdade?", ele perguntou, olhando para Isabella, sua voz quase irreconhecível. Isabella não conseguiu sustentar seu olhar. Abaixou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Seu silêncio foi resposta suficiente. Lucas então voltou-se para Ricardo. "Pai." A palavra saiu como uma súplica, como se ele ainda esperasse que tudo não passasse de um terrível mal-entendido. Ricardo, sempre tão seguro de si, parecia ter encolhido. "Filho, eu, nós." Ele olhou para Isabella, depois para mim e, finalmente, para Lucas. Foi um erro, um momento de fraqueza. Não significou nada, foi a gota d'água. Lucas avançou sobre o pai com uma fúria que eu jamais tinha visto nele. Segurei-o pelo braço, impedindo-o de fazer algo de que pudesse se arrepender depois. "Não vale a pena", filho disse, puxando-o para junto de mim. "Eles não valem suas lágrimas, muito menos sua raiva." Lucas respirava pesadamente, o corpo tremendo de emoção contida. Olhou uma última vez para Isabella, que agora soluçava abertamente, encolhida num canto da sala. "O casamento está cancelado", ele anunciou, a voz fria e distante. "Quero vocês dois fora da minha vida. Para sempre." Saímos da sala, deixando Ricardo e Isabella para trás. Lá fora, os primeiros convidados já começavam a chegar. Via a confusão em seus rostos ao nos verem, o noivo e sua mãe,
saindo apressados da igreja, ambos visivelmente abalados. Uma das minhas amigas mais próximas, Dolores, aproximou-se preocupada. Helena, o que aconteceu? Onde está a noiva? Respirei fundo, buscando forças para o que precisava ser feito. Não haverá casamento hoje, anunciei, tentando manter a voz firme. Peço desculpas a todos que vieram, mas as circunstâncias não permitem que esta união aconteça. Os murmúrios começaram imediatamente. Vi a curiosidade, a preocupação e, em alguns rostos, até mesmo um prazer malicioso por estarem presenciando um escândalo. Cidades pequenas têm isso. Segredos raramente permanecem segredos por muito tempo. Lucas permaneceu ao meu lado, ereto e digno, apesar da dor evidente em seu rosto. Naquele momento, senti um orgulho imenso dele, meu filho, meu menino, enfrentando a pior traição possível com uma força que eu não sabia que ele possuía. Voltamos para casa em silêncio. Não havia palavras que pudessem aliviar a dor que sentíamos. Era como se um furacão tivesse passado por nossas vidas, deixando apenas destroços para trás. Naquela noite, Lucas se trancou em seu quarto. Através da porta, ouvi seus soluços abafados. Meu coração de mãe sangrava por ele, mas sabia que essa era uma dor que ele precisava processar sozinho, à sua maneira. Ricardo não voltou para casa. Soube depois que ele passou a noite na casa de um amigo. Isabela, por sua vez, desapareceu. Sua tia, profundamente envergonhada com o comportamento da sobrinha, contou-me dias depois que ela havia partido para a capital, onde tinha uma prima distante. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. A notícia do escândalo espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Para onde quer que fôssemos, Lucas e eu sentíamos os olhares, ouvíamos os cochichos. A vergonha e a humilhação eram quase tão dolorosas quanto a própria traição. Ricardo tentou voltar para casa uma semana depois. Encontrou suas roupas e pertences na varanda dentro de malas velhas. Tentou conversar comigo, implorou por perdão. Jurou que tinha sido apenas um deslize. Fechei a porta na cara dele, o coração endurecido pela dor e pela raiva. Foi então que Lucas e eu tomamos uma decisão que mudaria completamente o rumo de nossas vidas. Não podíamos continuar naquela cidade onde cada esquina, cada rosto conhecido nos lembrava do que tinha acontecido. Precisávamos de um novo começo, um lugar onde pudéssemos respirar, sem o peso do julgamento alheio, sem o fantasma da traição nos assombrando a cada passo. Vamos vender a casa, mãe? Lucas sugeriu uma noite, enquanto tomávamos chá na cozinha. Vamos para longe daqui, começar de novo. Olhei para meu filho, seus olhos ainda tristes, mas com um brilho de determinação que me deu esperança. Sim, talvez fosse isso que precisávamos. Um novo horizonte, uma nova chance. Longe de Ricardo, longe de Isabela, longe das memórias que nos sufocavam, mas havia um problema. A casa estava no nome de Ricardo e no meu. Como convencê-lo a vender? Como fazer com que ele abrisse mão de sua parte para que pudéssemos seguir em frente? As respostas a essas perguntas viriam de forma inesperada, através de uma vizinha que se tornaria nossa salvadora em meio ao caos. Na manhã seguinte à nossa decisão, bati à porta de Clarice, nossa vizinha. Ela era advogada, uma das poucas mulheres na profissão naquela época. Muitos a consideravam excêntrica por ter escolhido os estudos em vez do casamento, mas eu sempre admirei sua independência e força. Clarice me recebeu com um abraço silencioso. As notícias já tinham chegado aos seus ouvidos, como chegaram a todos na cidade. Mas, diferente dos olhares de curiosidade maldosa que recebíamos nas ruas, seus olhos mostravam apenas compaixão. Preciso da sua ajuda, Clarice disse, sentando-me à mesa de sua cozinha impecavelmente arrumada. Quero vender a casa e recomeçar com o Lucas em outro lugar. Mas o Ricardo, ela ergueu a mão, interrompendo-me gentilmente. Já imaginava que você viria. Estive estudando o caso desde que soube do ocorrido. Seu pragmatismo foi como um bálsamo para minha alma ferida. A casa está em nome dos dois, o que complica as coisas, mas há um caminho. Nos dias que se seguiram, Clarice trabalhou incansavelmente em nosso caso. Descobriu que Ricardo tinha contraído dívidas consideráveis nos últimos meses. Apostas, empréstimos de agiotas, coisas que ele mantinha escondidas de mim. Podemos usar isso como alavanca, explicou Clarice, com um brilho determinado nos olhos. Ele precisa de dinheiro e rápido. Enquanto isso, fiz o que nunca imaginei fazer. Entrei com o pedido de divórcio. Na época, era algo escandaloso, especialmente numa cidade pequena. Muitas mulheres suportavam todo tipo de humilhação para evitar o estigma de serem divorciadas. Mas,
Depois do que tinha acontecido, continuar casada com Ricardo seria como aplicar veneno em mim mesma diariamente. Nosso plano funcionou melhor do que esperávamos. Quando Clarice apresentou a Ricardo a proposta, assinar os papéis do divórcio e concordar com a venda da casa, recebendo uma parte menor do valor para quitar suas dívidas, ele não teve escolha a não ser aceitar. Estava encurralado, tanto por seus credores quanto pela vergonha pública que o cercava desde o escândalo. A casa foi vendida rapidamente, por menos do que valia. Naquela altura, não me importava mais. Só queria distância, liberdade, um novo começo para Lucas e para mim. Com minha parte do dinheiro, comprei passagens de trem para uma cidade no litoral, a quase 500 quilômetros de distância. Um lugar onde ninguém nos conhecia, onde ninguém saberia da nossa história, a menos que escolhêssemos contá-la. Na véspera de nossa partida, caminhei pela casa vazia uma última vez. Cada cômodo guardava memórias. Algumas doces, outras agora envenenadas pela traição. No quarto que dividi com Ricardo por tantos anos, permiti-me chorar uma última vez. Não por ele, mas pela jovem ingênua que fui, pelos sonhos que alimentei, pela vida que pensei que teríamos juntos. Lucas me encontrou assim, enxugando lágrimas silenciosas enquanto olhava pela janela. Ele se aproximou e segurou minha mão. Meu menino, tão jovem e já carregando um fardo tão pesado. Vamos ficar bem, mãe. Ele disse com uma convicção que me surpreendeu. Nós dois juntos vamos construir algo novo, algo só nosso. Na manhã seguinte, embarcamos no trem com apenas 4 malas, roupas, alguns itens pessoais, minha máquina de costura e as economias que mantive escondidas durante anos, guardando um pouco aqui e ali do dinheiro doméstico. Sempre tive o pressentimento de que um dia precisaria desse dinheiro, embora nunca imaginasse o motivo. A viagem foi longa e cansativa, mas cada quilômetro que nos distanciava de nossa antiga vida parecia aliviar um pouco do peso em nossos corações. Lucas olhava pela janela, observando a paisagem mudar. Campos dando lugar a pequenas cidades, depois a florestas mais densas e, finalmente, vislumbres do oceano ao longe. Chegamos à cidade litorânea no final da tarde. Era um lugar nem grande nem pequeno, movimentado o suficiente para nos proporcionar anonimato, mas não tão imenso que nos sentíssemos perdidos. O cheiro de sal no ar, o som das ondas quebrando na praia, as cores vibrantes do pôr do sol, tudo parecia nos dar as boas-vindas, como se aquele lugar estivesse nos esperando. Com o dinheiro restante da venda da casa, conseguimos alugar um pequeno sobrado perto do centro. O andar de cima tinha 2 quartos minúsculos, enquanto o térreo consistia numa sala ampla com uma cozinha separada apenas por um balcão. O lugar precisava de reformas. A pintura estava descascando e havia infiltrações em um dos cantos. Mas era nosso. Um novo lar, um novo começo. Lucas logo conseguiu emprego numa loja de ferragens. O dono, seu Antônio, era um senhor de idade que precisava de ajuda para organizar o estoque e atender os clientes. Não pagava muito, mas era um começo. Eu, por minha vez, voltei a costurar. Coloquei um pequeno anúncio no jornal local, oferecendo serviços de ajustes e confecção de roupas sob medida. Os primeiros meses foram difíceis. O dinheiro era curto, os clientes escassos. Havia noites em que, depois que Lucas adormecia, eu me sentava à mesa da cozinha e chorava silenciosamente, perguntando-me se tínhamos feito a escolha certa, se não teria sido mais fácil engolir o orgulho, aceitar as desculpas de Ricardo, fingir que nada tinha acontecido. Mas então me lembrava do olhar de Lucas quando descobriu a traição, da dor em seus olhos, da dignidade com que enfrentou a situação. Não poderíamos ter continuado naquela farsa. Este caminho, por mais difícil que fosse, era o único honesto, o único que nos permitiria reconstruir nossas vidas com alguma integridade. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Minha reputação como costureira cresceu na cidade. Comecei a receber encomendas para festas, vestidos de formatura, até mesmo alguns vestidos de noiva. Ironia do destino. Lucas foi promovido na loja e começou a estudar contabilidade à noite, num curso técnico. Foi durante esse período que tive uma ideia que mudaria nossas vidas. Na cidade havia várias padarias, mas nenhuma que oferecesse os doces típicos da região onde cresci. Os bolos de fubá cremoso, os sequilhos de amido, as broas de milho que aprendi a fazer com minha avó, receitas passadas de geração em geração, guardadas apenas na memória. E se abríssemos uma padaria, Lucas? Sugeri num domingo enquanto almoçávamos. Não precisaria ser grande, poderíamos começar aqui mesmo, usando nossa cozinha. Você cuidaria das contas e eu dos doces.
Vi o interesse acender nos olhos dele. Pela primeira vez desde que deixamos nossa cidade natal, havia verdadeira empolgação em sua voz. Poderíamos usar a sala da frente como um pequeno café, ele sugeriu. Colocar 2 ou 3 mesinhas, servir café com os doces. A ideia ganhou vida rapidamente. Usamos nossas economias para comprar os equipamentos básicos, um forno maior, formas, utensílios. Transformamos a sala num espaço acolhedor, com mesinhas cobertas por toalhas coloridas que eu mesma costurei. Uma placa simples na porta anunciava: doces da vovó, café e confeitaria. O nome foi sugestão do Lucas. Algum dia você será vovó, mãe, ele disse com um sorriso tímido. E esses doces são receitas da sua avó, então faz sentido. Na época, a ideia de ser avó parecia distante, quase impossível. Lucas mal conseguia olhar para uma moça sem se lembrar da traição de Isabela. As feridas ainda estavam muito frescas. Nosso pequeno negócio começou modestamente. Nos primeiros dias, ficávamos ansiosos, esperando por clientes que não vinham. Mas então, uma senhora provou nosso bolo de fubá e trouxe a irmã no dia seguinte. A irmã trouxe uma amiga, que trouxe outra. O boca a boca foi nossa melhor publicidade. Em poucos meses, nosso café estava sempre cheio. As receitas tradicionais conquistaram o paladar dos moradores locais, encantados com sabores que muitos nunca tinham experimentado antes. Precisamos contratar ajuda. Primeiro uma moça para servir as mesas, depois um rapaz para auxiliar na cozinha. Com o crescimento do negócio, ficou claro que precisávamos de um espaço maior. Foi quando surgiu a oportunidade de alugar uma loja vazia na rua principal, bem no coração comercial da cidade. Era um risco, o aluguel era consideravelmente mais alto. Mas Lucas, com seus conhecimentos de contabilidade, fez as contas e garantiu que poderíamos arcar com o investimento. A mudança para o novo espaço marcou uma nova fase em nossas vidas. Doces da Vovó não era mais apenas um pequeno café improvisado, mas uma padaria e confeitaria respeitada na cidade. Ampliamos o cardápio, incluindo pães artesanais e tortas salgadas, além dos doces que nos tornaram famosos. Lucas floresceu como administrador do negócio. Era meticuloso com as contas, criativo nas estratégias para atrair novos clientes, respeitoso e justo com os funcionários. Lu assim, confiante e realizado. Foi o maior presente que eu poderia receber após tanto sofrimento. Quanto a mim, encontrei na cozinha não apenas um meio de sustento, mas uma forma de cura. Cada receita que preparava me conectava com minhas raízes, com as mulheres fortes da minha família que vieram antes de mim. Amassar o pão, modelar os biscoitos, decorar os bolos. Havia algo terapêutico nesses gestos repetitivos, nessa criação de alimentos que traziam conforto e alegria a tantas pessoas. À medida que os anos passavam, nossa ferida foi cicatrizando. Nunca esquecemos o que aconteceu, mas a dor se tornou mais suportável, menos presente no dia a dia. Construímos uma nova vida, uma identidade que não estava mais atrelada ao escândalo que nos forçou a fugir. 5 anos após nossa chegada à cidade litorânea, recebemos uma carta de Clarice, nossa antiga vizinha e salvadora. Ela nos informava que Ricardo tinha se mudado para o interior, onde vivia modestamente. Segundo ela, ele nunca mais se casou e raramente era visto em público. Quanto a Isabela, ninguém sabia seu paradeiro. A notícia não despertou em mim nem raiva, nem satisfação, apenas uma estranha sensação de distanciamento. Como se aquelas pessoas pertencessem a outra vida, vivida por outra mulher. Mostrei a carta a Lucas, que a leu em silêncio e depois simplesmente disse: "Espero que tenham encontrado paz, assim como nós." Foi nesse período que notei uma mudança sutil em Lucas. Ele começou a sorrir mais, a ficar até mais tarde na padaria, conversando com os clientes, a participar de eventos sociais da cidade. E havia uma cliente em particular que parecia sempre encontrar desculpas para visitar nossa loja quase diariamente. Seu nome era Sofia, filha de um professor da escola local. Era uma moça discreta, de fala mansa e olhos observadores. Sempre pedia o mesmo: uma fatia de bolo de cenoura com um cafezinho, e sentava-se perto do balcão, onde podia trocar algumas palavras com Lucas enquanto ele trabalhava. No início fiquei apreensiva. A última coisa que queria era ver meu filho ferido novamente. Mas, à medida que observava as interações entre os dois, o respeito mútuo, a timidez encantadora, o brilho genuíno nos olhos de ambos, meu coração se acalmou. Sofia não era Isabela. E Lucas, embora ainda carregasse cicatrizes, não era mais o jovem ingênuo e confiante demais. Certa tarde, Lucas me procurou na cozinha da padaria.
enquanto eu finalizava uma fornada de broas. Seu rosto estava sério, determinado. Mãe, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Convidei a Sofia para jantar em casa no domingo. Quero que você a conheça melhor. Limpei as mãos na toalha presa à cintura e olhei para meu filho. Agora um homem de quase 30 anos, com fios grisalhos prematuros nas têmporas. Testemunhas silenciosas do sofrimento que havia suportado. Ela é especial para você, não é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Lucas assentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Acho que estou me apaixonando, mãe. E tenho medo. Abracei-o forte, meu coração transbordando de amor e esperança. O medo é natural, filho. Faz parte de amar. Mas não deixe que o passado roube seu futuro. Aquele jantar de domingo marcaria o início de um novo capítulo em nossas vidas, trazendo uma luz que pensamos ter perdido para sempre. O domingo do jantar chegou e me peguei nervosa como uma adolescente. Passei o dia inteiro na cozinha, preparando os pratos que sabia serem os favoritos de Lucas. Frango assado com batatas, arroz com pequenos pedaços de legumes coloridos e, para a sobremesa, pudim de leite com calda de caramelo brilhante. Queria que tudo estivesse perfeito, não apenas para impressionar Sofia, mas para criar um ambiente acolhedor onde Lucas pudesse se sentir seguro para abrir novamente seu coração. Nossa casa agora era diferente da primeira que alugamos ao chegar à cidade. Com o sucesso da padaria, conseguimos comprar uma residência modesta, mas confortável, a poucas quadras do mar. Era uma construção de 2 andares, pintada de azul claro, com uma varanda que circundava toda a frente, onde gostávamos de sentar nas noites de verão para sentir a brisa marinha. No pequeno jardim, cultivei rosas e gerânios, trazendo cor e vida ao espaço que era só nosso, conquistado com trabalho duro e perseverança. Às 6 em ponto, a campainha tocou. Lucas, que estivera inquieto a tarde toda, ajeitando almofadas e verificando se os copos estavam bem polidos, correu para atender. Da cozinha, ouvi o murmúrio de vozes, uma risada suave que imaginei ser de Sofia. E então passos se aproximando. Mãe! Lucas chamou, entrando na cozinha com Sofia ao seu lado. Esta é Sofia Almeida. Virei-me, enxugando as mãos no avental, e finalmente pude observar, lá com calma. Era uma jovem de estatura mediana, cabelos castanhos presos num coque simples, olhos amendoados e expressivos. Vestia-se com simplicidade elegante. Uma saia azul marinho na altura dos joelhos, uma blusa branca de mangas 3/4, um único colar de pérolas que descobri depois ter sido de sua avó. Mas o que mais me chamou a atenção foi seu olhar direto, sincero, sem artifícios. É um prazer finalmente conhecer, lá formalmente, Dona Helena, ela disse, estendendo a mão. Sua voz era melodiosa, com um leve sotaque que denunciava suas origens no interior. O Lucas fala tanto da senhora que sinto que já a conheço há anos. Ignorei sua mão estendida e a abracei. Algo nela. Talvez a sinceridade desarmada de seus olhos. Talvez a forma respeitosa, como se mantinha a uma distância modesta de Lucas. Tocou meu coração de mãe, afastando um pouco do medo que ainda guardava. O jantar transcorreu melhor do que eu poderia esperar. Sofia não era apenas educada, era genuinamente interessante. Filha de um professor de literatura e uma enfermeira. Tinha crescido cercada de livros e histórias. Formou-se professora também e lecionava para crianças na escola local. Falava com paixão sobre seus alunos, sobre os desafios e alegrias de ensinar crianças a ler e descobrir o mundo através das palavras. Minha mãe dizia que um livro é uma porta que você pode abrir a qualquer momento para escapar, aprender ou simplesmente sonhar. Ela comentou enquanto saboreava o pudim que eu havia servido de sobremesa. Tento passar isso para meus alunos. Vi como Lucas a olhava, com admiração, sim, mas também com um respeito que ia além da atração física. Ele a escutava atentamente. Fazia perguntas que demonstravam interesse genuíno em suas opiniões, ria de suas observações espirituosas sem qualquer condescendência. Era uma dinâmica tão diferente da que tivera com Isabela, onde a paixão juvenil muitas vezes ofuscava conversas mais profundas. Após o jantar, Lucas sugeriu que mostrassem a Sofia o pequeno jardim dos fundos, onde cultivávamos também algumas ervas para uso na padaria. Fiquei para trás, arrumando a cozinha, dando-lhes espaço para conversar, sem a presença vigilante da mãe. Pela janela, observei-os caminhando lado a lado, mantendo uma distância respeitosa, mas com os corpos ligeiramente inclinados um para o outro, como plantas que naturalmente se voltam para o sol. Nas semanas que se seguiram, Sofia tornou-se presença constante em nossa casa.
Jantava conosco aos domingos, às vezes aparecia na padaria após as aulas para ajudar no balcão ou simplesmente tomar um café e corrigir os trabalhos de seus alunos. Trouxe-nos livros que achava que gostaríamos. Romances clássicos para mim, tratados de administração e economia para Lucas. Nossa pequena biblioteca, antes composta principalmente de livros de receitas e manuais técnicos, começou a crescer e a se diversificar. Percebi como a presença de Sofia estava curando meu filho. Ele voltou a cantar enquanto trabalhava, algo que não fazia desde antes do desastre com Isabela. Sua postura tornou-se mais ereta, seus sorrisos mais frequentes e espontâneos. Mesmo suas decisões na padaria tornaram-se mais ousadas e criativas, como se o amor renascente estivesse despertando outras formas de coragem. Cerca de 8 meses após aquele primeiro jantar, Lucas me procurou na cozinha de casa, onde eu preparava conservas de pêssego. Seu rosto tinha aquela expressão determinada que eu conhecia tão bem, a mesma que tinha quando decidimos deixar nossa cidade natal, quando propôs abrirmos a padaria, quando enfrentamos os primeiros desafios do negócio. Mãe, ele começou, sentando-se à mesa da cozinha. Quero pedir a Sofia em casamento. Embora já esperasse por esse momento, senti um aperto no coração. Não era medo. Sofia havia provado, dia após dia, ser digna do amor de Lucas. Era uma sensação agridoce, o reconhecimento de que uma fase de nossas vidas estava terminando e outra começando. Ela te faz feliz? Respondi, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Lucas assentiu, um sorriso iluminando seu rosto, mais do que pensei ser possível novamente. Enxuguei as mãos no avental e me sentei à sua frente. Então tem minha bênção, se é isso que está perguntando. Mas Lucas, você conversou com ela sobre o passado? Sobre o que aconteceu? A expressão dele ficou séria. Não completamente. Ela sabe que fui noivo antes, que terminou mal, que por isso viemos para cá. Mas não contei os detalhes. Segurei suas mãos entre as minhas. Filho, um casamento não pode começar com segredos. A Sofia merece saber por que você carrega certas cicatrizes, certos medos, se ela realmente te ama. E acredito que ama, entenderá. Lucas prometeu conversar com Sofia e alguns dias depois convidou-a para um passeio à beira-mar ao entardecer. Não sei exatamente o que foi dito naquela conversa, mas quando retornaram, horas depois, percebi que ambos tinham chorado. Sofia se aproximou de mim e me abraçou longamente, sem dizer nada. Naquele abraço silencioso, senti que ela compreendera não apenas a dor de Lucas, mas também a minha. O pedido de casamento aconteceu um mês depois, durante um piquenique no mesmo trecho de praia onde tinham conversado sobre o passado. Desta vez, não houve grandes preparativos, nem anúncios pomposos. Foi simples, íntimo e verdadeiro, como o amor que haviam construído. Diferente do que acontecera com Isabela, conhecemos a família de Sofia muito antes do noivado. Seus pais, Antônio e Marta, eram pessoas simples e cordiais. Antônio, com seus óculos de aros grossos e maneira pausada de falar, lembrava-me um pouco de meu próprio pai. Marta, energética e prática, conquistou-me ao oferecer ajuda na padaria durante uma semana particularmente movimentada, quando uma de nossas funcionárias adoeceu. O casamento foi marcado para a primavera seguinte. Desta vez, não sentia a ansiedade frenética que acompanhara os preparativos do casamento abortado de Lucas e Isabela. Havia uma tranquilidade neste processo, uma confiança serena de que estávamos todos caminhando na direção certa. A cerimônia aconteceu na pequena capela perto do mar, com a presença apenas de amigos próximos e familiares. Sofia estava radiante num vestido simples de cetim marfim, com pequenas pérolas bordadas no corpete. Eu mesma ajudei nos ajustes finais. Lucas, elegante em seu terno azul escuro, tinha nos olhos uma mistura de felicidade e reverência quando a viu caminhar pelo corredor ao lado do pai. Observando-os trocar votos, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou preocupação, mas de profunda gratidão. Depois de tanta dor, depois de tanta luta, meu filho tinha encontrado seu caminho de volta à felicidade. E eu, que tantas vezes duvidei que dias melhores viriam, estava ali para testemunhar este milagre. Lucas e Sofia decidiram morar no segundo andar de nossa casa, que adaptamos para dar-lhes privacidade. É uma solução temporária, explicaram, enquanto economizamos para comprar nossa própria casa. Mas secretamente, acredito que ambos queriam me manter por perto, sabendo o quanto a solidão poderia ser pesada para mim após tantos anos, tendo apenas Lucas como companhia constante. A vida assumiu um novo ritmo com a presença de Sofia em nossa casa. As manhãs começavam mais cedo,
com o som de suas passadas leves enquanto se preparava para a escola. As noites eram preenchidas com conversas à mesa de jantar, discussões sobre livros, planos para o futuro da padaria, que agora Sofia ajudava a administrar durante suas férias escolares. Foi durante uma dessas conversas noturnas, quase um ano após o casamento, que Sofia fez um anúncio que mudaria nossas vidas mais uma vez. Temos uma notícia, ela disse, segurando a mão de Lucas com um sorriso que parecia iluminar toda a sala. Vamos ter um bebê. O mundo pareceu parar por um instante. Um bebê. Meu filho seria pai, eu seria a avó. A vida, em sua generosidade inesperada, estava nos oferecendo um novo começo, uma continuação de nossa história que havia sido interrompida de forma tão dolorosa anos atrás. Abracei-os, incapaz de conter as lágrimas de alegria. Naquele momento, senti como se um círculo estivesse se fechando. A dor não tinha desaparecido completamente. Algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas agora estava coberta por camadas e mais camadas de novas experiências, novos amores, novas esperanças. A gravidez de Sofia transcorreu sem complicações. A barriga crescia redonda e firme, enquanto ela continuava a lecionar até o 7º mês. Lucas, que sempre fora atencioso, tornou-se quase obsessivamente protetor, verificando se ela comia adequadamente, insistindo para que descansasse mais, lendo todos os livros sobre gravidez e parto que conseguia encontrar. Eu entendia sua ansiedade. Depois de perder tanto, o medo de perder novamente torna-se um companheiro constante. Nas noites em que o encontrava acordado, olhando pela janela com expressão preocupada, sentava-me ao seu lado em silêncio, apenas oferecendo minha presença como garantia de que, acontecesse o que acontecesse, não estaria sozinho. No outono, nasceu a Clara, nossa pequena joia, com olhos escuros como os de Lucas e o queixo determinado de Sofia. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, senti um amor tão imenso que mal cabia em meu peito. Era um amor diferente do que sentia por Lucas. Não maior nem menor, apenas diferente. Como se meu coração tivesse descoberto um novo compartimento, um espaço que estivera lá o tempo todo, apenas esperando para ser preenchido. Com a chegada de Clara, nossa rotina mudou novamente. A padaria continuava a prosperar, agora com a adição de uma pequena seção dedicada a alimentos para crianças. Biscoitos em formato de animais, pães integrais decorados com rostinhos, bolos em miniatura para festas infantis. Lucas desenvolveu essas receitas pensando na filha, embora ela ainda fosse pequena demais para apreciá-las. Nos primeiros meses, Sofia ficou em casa com o bebê, enquanto eu dividia meu tempo entre ajudar na padaria e auxiliar com minha netinha. Ver meu filho como pai, paciente, amoroso, presente, cicatrizava antigas feridas em meu coração. Ele tinha quebrado o ciclo de ausência paterna que marcara sua própria infância. Foi nesse período de felicidade renovada que o passado veio bater à nossa porta, na forma de uma carta com o carimbo de nossa antiga cidade. A carta chegou numa manhã de primavera, quando as buganvílias que plantei no jardim estavam em plena floração, tingindo nossa casa com tons de rosa e roxo. Eu estava na varanda, ninando a Clara em meus braços, enquanto Sofia preparava o almoço e Lucas estava na padaria. O carteiro, que já nos conhecia bem, acenou de longe antes de depositar a correspondência na caixa. Entre as contas habituais e um catálogo de equipamentos para a padaria, havia um envelope amarelado com caligrafia trêmula que não reconheci de imediato. O carimbo do correio mostrava o nome de nossa antiga cidade, aquele lugar que havíamos deixado para trás há quase uma década. Com o coração acelerado, guardei a carta no bolso do avental. Não queria abri-la na frente de Sofia, não antes de descobrir seu conteúdo. Poderia ser de Clarice, nossa antiga vizinha, que ocasionalmente nos escrevia com novidades, mas algo me dizia que não era ela. Somente à noite, quando todos dormiam, retirei a carta do bolso e sentei-me à mesa da cozinha, sob a luz suave do abajur. Com dedos levemente trêmulos, abri o envelope. A folha de papel que dele retirei estava amarelada nas bordas, como se tivesse sido escrita há muito tempo e guardada antes de ser enviada. Querida Helena, começava a carta. Reconheci imediatamente a caligrafia, agora mais frágil e irregular, mas inconfundível. Era de Ricardo. Meu ex-marido, o homem que havia destroçado nossa família, estava tentando se comunicar conosco após todos esses anos. Por um instante, quase cedi ao impulso de rasgar a carta sem ler o restante. Que direito ele tinha de entrar novamente em nossas vidas, mesmo que apenas através de palavras escritas? Havíamos reconstruído tudo do zero, sem sua ajuda, sem sua presença.
Mas algo, talvez curiosidade, talvez um resquício de compaixão que nem eu mesma sabia ainda possuir, me fez continuar lendo. Não sei se esta carta chegará às suas mãos ou se, ao reconhecer minha letra, você a destruirá sem ler. Não poderia culpá-la se o fizesse, mas preciso escrever mesmo assim, na esperança de que talvez, após todos esses anos, você encontre em seu coração espaço para receber minhas palavras. Continuei lendo, meus olhos percorrendo as linhas escritas com caligrafia vacilante. Ricardo contava que havia sofrido um ataque cardíaco grave no ano anterior. Os médicos dizem que foi um aviso, que o próximo pode ser fatal, escrevia. Diante da possibilidade da morte, muitas coisas se tornaram claras para mim. Ele escrevia sobre sua vida após nosso divórcio, como havia se mudado para uma cidade ainda menor onde ninguém o conhecia. Como vivia modestamente dos rendimentos de uma pequena oficina mecânica que abriu, como nunca mais se casou ou teve outro relacionamento sério. Não por falta de oportunidade, ele explicava, mas porque cada vez que me aproximava de alguém, era lembrado do mal que causei a você e ao Lucas. A carta prosseguia com um pedido de perdão, não um perdão fácil, embrulhado em desculpas vazias, mas um reconhecimento sincero do sofrimento que havia causado. Não espero que vocês me perdoem, escrevia. Sei que o que fiz é imperdoável. Trair você já seria terrível, mas trair meu próprio filho da maneira como fiz. Não há desculpas suficientes no mundo. Ricardo continuava, contando que havia se correspondido brevemente com Isabela alguns anos após o incidente. Ela tinha se casado com um homem mais velho em outra cidade, mas o casamento não durou. Segundo ele, ela nunca superou completamente a culpa pelo que tinha feito. Não estou escrevendo para despertar velhas feridas, prosseguia a carta. Apenas para dizer que penso em vocês todos os dias, que me arrependo profundamente do mal que causei, que espero sinceramente que tenham encontrado a felicidade que merecem. No final da carta, havia um pedido que me surpreendeu. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria de ver o Lucas uma última vez antes de morrer. Não para pedir perdão, sei que não o mereço, mas apenas para vê-lo, para saber que está bem. Estou hospedado na pensão da dona Clotilde, perto da estação de trem de sua cidade. Ficarei aqui por 2 semanas, mas entenderei se você optar por não mostrar esta carta a ele. Fiquei ali sentada, a carta entre meus dedos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas algo mais complexo, uma mistura de memórias dolorosas e a compreensão de que o tempo havia transformado todos nós. O Ricardo que escrevera aquela carta não parecia ser o mesmo homem que conheci. O jovem arrogante que me cortejou, o marido ausente, o pai distante, o traidor que destruiu nossa família. Este era um homem envelhecido, adoecido, confrontando sua própria mortalidade e os erros que cometeu ao longo da vida. Guardei a carta numa gaveta e fui para a cama, mas o sono não veio facilmente. 1000 pensamentos rodopiavam em minha mente. Deveria mostrar a carta a Lucas? Seria cruel reabrir feridas tão antigas? Ou seria ainda mais cruel negar-lhe a oportunidade de fazer as pazes com seu passado, de confrontar o homem que tanto o magoou? Na manhã seguinte, observei meu filho à mesa do café. Ele brincava com a Clara, agora com quase 2 anos, fazendo-a rir com caretas engraçadas. Sofia sorria enquanto preparava a mamadeira. Era um quadro de felicidade doméstica, algo que parecera impossível nos dias sombrios após a traição. Lucas tinha construído uma vida bela, apesar da dor. Tinha se tornado um homem melhor do que seu pai jamais foi. Presente, amoroso, leal. Ele merecia saber da carta. Merecia ter a escolha de ver Ricardo ou não. Esperei até que Sofia saísse para levar a Clara ao pediatra. Lucas tinha tirado a manhã de folga para resolver alguns assuntos da padaria em casa. Encontrei-o no pequeno escritório que havíamos improvisado, debruçado sobre livros de contabilidade. Filho, chamei suavemente. Chegou uma carta ontem. Acho que você precisa ler. Seus olhos se arregalaram levemente ao reconhecer o remetente. Por um momento, pensei que fosse recusar, que jogaria a carta fora sem abrir. Mas então, com um suspiro profundo, sentou-se e começou a ler. Observei cada expressão que cruzava seu rosto. Surpresa, dor, raiva e, finalmente, algo que parecia resignação. Quando terminou, dobrou cuidadosamente a carta e ficou em silêncio por longos minutos. O que você acha? Perguntei finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Lucas levantou os olhos para mim e vi neles o menino que ele havia sido, o jovem ferido que deixara nossa cidade natal e também o homem forte em que se transformara. Não sei, respondeu honestamente. Uma parte de mim quer ignorar isso, fingir que nunca recebemos esta carta. E a outra parte?
incentivei suavemente. A outra parte quer vê-lo. Não pelo perdão. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo completamente. Mas para entender. Para fechar este capítulo de uma vez por todas. Assenti, compreendendo perfeitamente o conflito que ele sentia. Qualquer que seja a sua decisão, estarei ao seu lado. Lucas conversou com Sofia naquela noite. Não escutei a conversa, mas pela manhã ela me abraçou longamente. Vou com ele, disse simplesmente. Ele não deveria enfrentar isso sozinho. 3 dias depois, Lucas e Sofia foram à pensão onde Ricardo estava hospedado. Fiquei em casa com a Clara, meu coração apertado de preocupação. Eles ficaram fora por horas e cada minuto parecia se arrastar interminavelmente. Quando finalmente retornaram, vi no rosto de Lucas uma expressão que não consegui decifrar completamente. Não era paz, exatamente, mas algo próximo à resolução, como se um peso tivesse sido, se não removido, pelo menos redistribuído de forma a tornar-se mais suportável. Como foi? Perguntei depois que Sofia pegou a Clara para colocar lá para dormir, dando-nos privacidade. Lucas sentou-se pesadamente no sofá. Ele está velho, mãe. Muito velho e doente. Mal o reconheci. Passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava perturbado. Conversamos por muito tempo. Ele pediu perdão, contou sobre sua vida desde que nos separamos. Foi estranho. Você o perdoou? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Lucas refletiu por um momento. Não sei se perdão é a palavra certa, mas disse a ele que não carrego mais ódio, que construí uma vida boa com uma esposa que amo e uma filha que é minha alegria, que apesar do que ele fez, encontrei meu caminho. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Meu filho, meu menino que havia sofrido tanto, demonstrava uma força e uma sabedoria que me enchiam de orgulho. Ele perguntou por você, Lucas continuou. Queria saber se você estava bem, se era feliz. Não sabia o que responder. Ele me olhou, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Por um longo momento pensei no que dizer. Eu era feliz? Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de toda a dor, da traição, da luta para reconstruir nossas vidas do zero. Sim, respondi finalmente, com absoluta certeza. Sou feliz. Não da forma como imaginei que seria quando era jovem e sonhadora, mas de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. Tenho você, tenho a Sofia, tenho a Clara, tenho nossa padaria, que construímos com nossas próprias mãos, tenho amigos, tenho propósito. O que mais poderia pedir? Lucas sorriu, aquele sorriso que sempre iluminava meu coração desde que era um bebê. Foi o que eu disse a ele, que você encontrou sua própria forma de felicidade sem precisar dele. Ricardo faleceu 2 semanas depois, ainda hospedado na pensão. Um segundo ataque cardíaco, mais severo que o primeiro, levou-o durante a noite. Lucas recebeu a notícia através de um telegrama enviado pelo dono da pensão, que encontrou nosso endereço entre os pertences de Ricardo. Não fomos ao enterro. Em vez disso, no dia em que soubemos de sua morte, acendemos uma vela na pequena capela perto de nossa casa. Não era exatamente luto o que sentíamos, mas um reconhecimento silencioso de que, apesar de tudo, Ricardo havia sido parte de nossas vidas, para o bem e para o mal. Nos anos que se seguiram, nossa família continuou a crescer. 2 anos após a Clara, nasceu o Gabriel, um menino de bochechas rechonchudas e o mesmo queixo determinado da irmã. E 5 anos depois, para surpresa de todos, veio a Luísa, completando nosso pequeno clã. A padaria prosperou além de nossas expectativas iniciais. Abrimos uma segunda unidade no centro da cidade, especializada em pães artesanais e tortas para eventos. Lucas revelou-se um administrador nato, enquanto eu continuava supervisionando a produção, garantindo que cada receita mantivesse a qualidade que nos tornara famosos na região. Sofia continuou lecionando, mas também encontrou tempo para escrever livros infantis, inspirados nas histórias que contava para seus filhos e alunos. Seu primeiro livro, ilustrado por um artista local, vendeu surpreendentemente bem e abriu portas para uma carreira paralela que a enchia de satisfação. Quanto a mim, aos poucos fui delegando mais responsabilidades na padaria para funcionários de confiança. Preferia passar meu tempo com os netos, ensinando-lhes as mesmas receitas que minha avó me ensinara, contando histórias de nossa antiga cidade, as partes boas, as memórias doces, filtrando cuidadosamente o amargo para preservar sua inocência. Numa tarde tranquila, enquanto observava a Clara, agora com 12 anos, ajudando a pequena Luísa a fazer biscoitos na cozinha, uma pergunta inesperada me pegou de surpresa. Vovó, Clara chamou, as mãos cobertas de farinha. Por que você e o papai vieram morar aqui?
Vocês nunca falam muito sobre a cidade onde nasceram. Olhei para minha neta, os mesmos olhos escuros de Lucas, a mesma curiosidade que ele tinha na infância, e percebi que havia chegado o momento de compartilhar um pouco mais de nossa história. Não todos os detalhes sombrios, mas o suficiente para que ela entendesse a jornada que nos trouxe até ali. Às vezes, querida, respondi, sentando-me à mesa da cozinha. A vida nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar. Foi o que aconteceu com seu pai e comigo. Tivemos que deixar para trás o lugar onde nascemos, porque havia memórias dolorosas demais lá. Vocês estavam tristes? Perguntou Luísa, com a inocência de seus 5 anos. Sim, estávamos muito tristes, confirmei, acariciando seus cabelos. Mas sabe o que descobrimos? Que às vezes é preciso perder algo para encontrar algo ainda melhor. Se não tivéssemos vindo para cá, seu pai nunca teria conhecido sua mãe. Vocês 3 nunca teriam nascido. Nossa padaria não existiria. Clara refletiu por um momento, com uma maturidade além de sua idade. Então, foi uma coisa boa no final das contas? Olhei pela janela da cozinha para o jardim, onde as flores que plantei anos atrás continuavam a florescer a cada primavera. Para o céu azul que testemunhou nossa jornada de dor e recomeço. Para a vida que construímos das cinzas de sonhos destruídos. Foi, minha querida. Respondi com absoluta convicção. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido conosco. E era verdade. A traição que um dia pensei que destruiria nossas vidas tinha sido apenas o início de uma jornada que nos trouxe até aqui, a este momento, a esta cozinha cheia do aroma de biscoitos assando, ao som das risadas de minhas netas, a paz que finalmente encontrei, aos 78 anos, olhando para trás, para a jovem ingênua que fui, para a mãe desesperada que lutou para proteger seu filho, para a mulher resiliente que reconstruiu sua vida pedaço por pedaço, só posso sentir gratidão. Gratidão pelas provações que me fortaleceram, pelos desafios que me moldaram, pelo amor que, contra todas as probabilidades, floresceu em solo que pensei estar estéril para sempre. As cicatrizes ainda estão lá, é claro. Há noites em que ainda acordo com o eco daquela dor antiga reverberando em meu peito. Há momentos em que vejo no rosto de Lucas um vislumbre da mágoa que ele carregará para sempre. Mas aprendemos a conviver com essas cicatrizes, a integrá-las à tapeçaria de nossas vidas, reconhecendo que foram elas que nos tornaram quem somos hoje. Se eu pudesse falar com aquela jovem Helena, assustada e traída, parada na porta daquela sala na casa paroquial, eu diria a ela: coragem, o caminho será difícil. Haverá dias em que você pensará que não conseguirá continuar, mas continue. Um passo de cada vez. Porque do outro lado dessa dor existe uma vida que você nem consegue imaginar agora. Uma vida de propósito, de alegria, de amor renovado. E então, talvez, eu contaria a ela sobre esta cozinha ensolarada, sobre as mãos pequenas de minhas netas cobertas de farinha, sobre o som da risada de Lucas vindo do jardim onde brinca com o Gabriel, sobre o livro de Sofia aberto sobre a mesa, cheio de histórias que encantam crianças por toda a região. Contaria a ela que o coração partido pode ser remendado, que a confiança quebrada pode ser reconstruída, que o amor verdadeiro e honesto sempre encontra um caminho, mesmo através das ruínas do que um dia pensamos ser tudo o que queríamos. Porque esta é a verdade que descobri em meus 78 anos de vida. Não são nossas quedas que nos definem, mas a forma como nos levantamos depois delas. Não são as feridas que recebemos, mas a maneira como as curamos. Não é a dor que nos transforma, mas a alegria que, apesar de tudo, escolhemos buscar, dia após dia, ano após ano, até que olhamos para trás e percebemos que a jornada, com todas as suas curvas inesperadas, nos trouxe exatamente para onde deveríamos estar. E aqui estou eu, Helena, vovó de 3 crianças maravilhosas, mãe de um filho extraordinário, sogra de uma mulher que amo como filha, proprietária de uma padaria próspera, sobrevivente de uma traição que pensei que me destruiria, testemunha do poder da perseverança, do perdão e da fé inabalável de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontra um caminho de volta para nossos corações. E é assim, meus queridos, que termina a minha história. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal para mais histórias como esta e compartilhem com alguém que possa precisar ouvir que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Não se esqueçam de comentar de onde estão assistindo. Até a próxima, com muito carinho, vovó Helena.